Eu vou mostrar aqui para vocês hoje a grandiosidade do amor de Deus, que Deus nos tem amado, Deus amou a mim e a você antes da fundação do mundo. Deus nos conheceu nele mesmo, é o que diz Efésios, né? Ele nos conheceu nele mesmo e nos elegeu. Paulo fala que ele nos conheceu, ele nos predestinou, chamou e depois glorificou. Mas o que eu vou trazer para você hoje é mais profundo do que tudo isso. Presta atenção. Por que Satanás e os seus demônios, quando pecaram, não tiveram perdão? Primeiro, porque foi uma rebelião proposital, não foi um simples pecado. Lá em Ezequiel fala que pela multidão das tuas iniquidades pereceste, ó querubim cobridor. Então ele pecou demais. E a rebeldia, né? Subirei acima das estrelas de Deus. Nas bandas do norte colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, né? Foi uma rebelião contra Deus. Mas tem outros pontos, como por exemplo, não só por causa da rebelião, né? Que é algo realmente contra Deus, né? E por isso ele foi expulso. Mas eles pecaram na eternidade. Quando você peca na eternidade, você se torna um pecador eterno. Outra, quando você peca, né? Eles são anjos. Anjos só têm alma e espírito, e os dois são conectados. Então, quando você peca no espírito, né? O pecado que você cometeu na alma, ele contamina o espírito, e aí não tem mais como salvá-los, né? Agora, já com a raça humana, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo e já nos amou, e toda a criação foi projetada para ver a possibilidade de salvar o homem, porque Deus nos amou desde a fundação do mundo. Isso é muito poderoso. Olha só, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus nos deu um corpo de carne, sabe? Para que quando nós morrêssemos, o preço do pecado também fosse pago. É lógico que o preço do pecado foi pago por Jesus, mas o salário do pecado é a morte. Por isso Paulo fala, todos morrem porque o pecado passou a todo mundo. Então nós temos um corpo carnal para ver a possibilidade de salvação. Outra coisa, por que Deus não nos criou na eternidade junto com Ele? Por que Ele criou uma outra dimensão, espaço-tempo? Presta atenção, quando você peca na eternidade como os anjos, você é um pecador eterno. Quando você peca no tempo, que é onde nós estamos, você se torna um pecador temporário, que existe a possibilidade de remissão. Por isso o sangue de Cristo, né? Outra, nós temos corpo, alma e espírito. Quando Adão pecou, Deus dividiu o espírito do resto. É por isso que hoje nós não vemos os anjos, não vemos a Deus. Estas coisas não são claras e visíveis. Nós temos pequenos relances, porque Deus dividiu o espírito do resto do corpo e da nossa alma, para que nós não contaminássemos o espírito. E aí não havia a possibilidade de salvação. É por isso que a salvação, ela acontece no Espírito. O Espírito Santo, quando vem com a gente, ele se une com o nosso Espírito, é o que o apóstolo Paulo fala. Então, Deus teve que criar uma outra dimensão, não é? O espaço-tempo, para ver a possibilidade de nos salvar. Deus separou o Espírito do corpo. Deus nos deu um corpo carnal para que a gente pudesse morrer e pagar pelo pecado. Satanás tentou colocar a rebelião em Adão e Eva, né? Foi o que ele disse para Eva, né? Olha, Deus não quer que você coma da árvore, porque o dia que você comer você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal, e ele não quer que você seja igual a ele, né? Então, e ele já começou semeando o mal, né? Olha, Deus disse que você não pode comer de toda a árvore. Então, assim como a rebelião estava nele, porque ele queria ser semelhante a Deus, ele quis criar essa rebelião em Eva. Ó, Deus não quer que você seja igual a ele. Mas ele não conseguiu, porque a Bíblia diz que quando Deus vinha caminhando pelo jardim e chamou a Adão, eles temeram e se esconderam.
Tanto Adão quanto Eva, eles tiveram temor de Deus. A semente da rebelião não frutificou neles. Frutificou, né? E é por isso que Deus ali matou um cordeiro, né, simbolizando Jesus, e fez vestes para eles, né? Deus lhes deu punições e os expulsou do Éden, mas deixou ali a possibilidade de salvá-los e a todos nós. Toda a nossa dimensão foi criada para haver a possibilidade de salvação, porque Deus já sabia o que Satanás queria fazer conosco. E Ele nos amou antes da fundação do mundo. Você que está aí me ouvindo, saiba que você é amado por Deus. Mesmo no meio das lutas, das provas, das dificuldades, mesmo enquanto você estiver chorando e se lamentando e dizendo: Deus não me ama. Ei, Deus te conheceu e te amou antes da fundação do mundo. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, é o que diz o apóstolo João. E você é amado por Ele. E vai chegar um dia em que nós conheceremos esse amor face a face. O apóstolo Paulo fala que vai chegar... Hoje nós o vemos como por espelho, mas vai chegar o dia em que nós o conheceremos como dele somos conhecidos. E todo este amor nos será manifesto. Apocalipse fala que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais pranto, nem dor, nem fome, nem sede, porque as primeiras coisas são passadas. E eis que tudo se fez novo, é o que João diz. E João diz assim lá em Apocalipse: o tabernáculo de Deus está com os homens, e o Deus vive no meio deles. Ele é o seu Deus e nós somos o seu povo. Ele é o nosso Pai e nós, os seus filhos. Tá bom? Fica na paz.